a gente começa conversando ao vivo com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Dr. Sandro Avelar, que gentilmente aceitou o nosso convite nesta tarde para falar sobre um assunto muito importante, que são as queimadas, que continuam aí assolando o Distrito Federal, todo o Brasil, mas aqui não é diferente. Secretário, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ariane. Boa tarde a todos os ouvintes da Nova Brasil. Muito obrigada pela gentileza dessa entrevista, secretário. A gente tem visto, desde que essa onda de incêndios começou, uma mobilização conjunta, né? Da Secretaria de Segurança Pública, das Forças de Segurança, do governo do estado como um todo e do governo federal, tentando de alguma forma mitigar o que está acontecendo e já passando para uma outra fase, que é a fase de apurar a partir de onde esses incêndios começam, quem são essas pessoas que acabam ateando fogo em áreas de vegetação, por que elas estão fazendo isso. E aí eu sei que a Secretaria de Segurança Pública tem uma importância crucial em todo esse serviço. Queria começar conversando com o senhor a respeito de drones. Você, ouvinte que está nos acompanhando, saiba que existem drones que têm câmeras térmicas que podem ajudar nessas investigações para entender onde que começam esses focos, a partir de quê, a partir de quem. Queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre esses drones, se a gente já os tem aqui no DF, se a gente vai comprá-los e como que eles podem nos ajudar. Pois bem, Ariane, já temos sim, e ainda estamos em processo de aquisição de alguns novos drones, né? São drones bastante sofisticados, muita tecnologia aplicada, com câmeras térmicas, e esses drones nos permitem identificar os focos de incêndio ainda bem no seu princípio, de forma que a gente pode deslocar equipes até aquele local, impedindo com isso que o incêndio se torne um grande incêndio cada vez mais difícil de apagar. São ainda tecnologias incipientes, enfim, a gente tem já alguns drones funcionando, mas estamos adquirindo vários outros, né? O objetivo é permitir até que as nossas tropas que combatem o fogo no chão tenham informações privilegiadas do drone, que tem uma visão muito mais ampla, até para poder direcionar essas tropas aos locais corretos e não expô-los a um risco no incêndio, porque muitas vezes o incêndio cresce Sim. e cerca o cidadão que está tentando combatê-lo, né? Nós tivemos nesse ano, por exemplo, bombeiros feridos, um deles ferido com relativa gravidade, né, em razão de ficar cercado pelas chamas, né, na tentativa de apagar o fogo. Então, esse tipo de tecnologia nos permite também verificar à noite, né, quem é que está naquele local onde o incêndio está principiando, de forma que isso também facilita as nossas investigações na apuração da responsabilidade por aquele incêndio. Então, é um trabalho realmente, conforme você falou, um trabalho conjugado por várias forças de segurança, né? Os bombeiros têm desempenhado um papel importantíssimo no sentido de prevenir e apagar o fogo, né? Mas a Polícia Civil também tem um papel muito importante de identificar a autoria desses incêndios, na sua maioria, incêndios criminosos. Então já temos várias pessoas presas, tanto pela Polícia Civil, como agora também a Polícia Federal também está fazendo prisões, porque algumas das áreas queimadas são áreas da União, então é competência da Polícia Federal investigar e realizar as prisões. Então é uma soma de esforços bastante grande das diversas áreas de Estado para combater o fogo e apurar as responsabilidades, prendendo quem tem que ser preso, para que eles possam responder por, no mínimo, tamanha irresponsabilidade quando se trata dos incêndios culposos, né? Mas, na maior parte dos casos, a gente está apurando a responsabilidade dolosa mesmo, ou seja, são incêndios provocados intencionalmente, por incrível que pareça. Sim, é realmente muito complicado acreditar. A gente sabe que são de fato, né, provocados, muitos deles pela ação humana, intencionalmente, mas é muito difícil entender como alguém que faz isso consegue colocar a cabeça no travesseiro no fim do dia com tranquilidade, sabendo que está acabando com toda uma vegetação, acabando com a fauna e também colocando em risco a vida da gente, né, do pessoal que está trabalhando. Só aproveitando o gancho que você está me dando. Claro. Que eles não deitem a cabeça no travesseiro com tranquilidade, não, viu? Porque nós estamos investigando, vamos identificar e vamos prendê-los. É bom que eles saibam disso. Nós temos ferramentas para poder identificar os autores dos incêndios, né? Além das câmeras, nós temos outras formas de investigar e nós vamos identificar e vamos prender. Tem 9 presos e mais gente vai ser presa depois das investigações.
Secretário, a respeito ainda dos drones, né, só para a gente fechar essa parte e partir para outros assuntos, a gente tem exatamente quantos hoje aqui no DF, quantos em aquisição? Nós temos 2 em funcionamento e temos mais 9 sendo adquiridos. Perfeito. E essas imagens, elas são recebidas em tempo real por uma central ou elas são armazenadas? Como é que vai funcionando essa pessoa ou esse pessoal que do outro lado vai recebendo e analisando, ou é o próprio operador do drone? Como é que funciona isso? A gente pode distribuir essas imagens tanto para aquele que está controlando o drone, quanto para os nossos centros de comando e controle, né? Quanto para aqueles bombeiros que estão no local. Tá. Né? E, então, a gente tem essa capacidade de informar a todos aqueles que interessam ter aquelas imagens, e a gente também tem a possibilidade de arquivar as imagens para que possamos, através delas, fazer as investigações pertinentes. Perfeito. Secretário, a gente tem visto ainda, infelizmente, muitos focos de incêndio que parece que se multiplicam, né? Os bombeiros continuam num trabalho incansável de combate às chamas, mas volta e meia a gente ainda se depara com fumaça no horizonte, vários chamados para a corporação, enfim. Como é que tem sido esse trabalho conjunto, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública, envolvendo aí os militares, envolvendo também, como o senhor citou, a própria Polícia Civil, que entra investigando e tentando encontrar e prender essas pessoas que causam esses incêndios? Vocês percebem que tem sido um trabalho efetivo, que falta pessoal, que a gente está realmente vivendo uma onda diferente da quantidade de incêndios e que está difícil, de alguma forma, acompanhar esse ritmo? Ou a gente percebe que está chegando, talvez, num estágio um pouco menos de pico do que estivemos alguns dias atrás, no que diz respeito à ocorrência de incêndios e também a ocorrências de prisões de pessoas que causam essas queimadas? Eu acho que é uma soma de fatores. A questão climática, realmente, nesse ano afetou muito esse período muito seco e longo, né? Facilitou para que pessoas mal intencionadas ateassem fogo em vários pontos do país, né? Não foi um problema apenas no Distrito Federal, mas no país inteiro. E o que eu acho que é o lado positivo disso é que nos permitiu integrar cada vez mais as nossas forças para que trabalhem realmente em conjunto. Tenho visto, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal trocando informações, se ajudando mutuamente para fazerem a identificação de autores de crime e realizar as prisões necessárias. Então, naqueles locais onde é área da União, ou seja, a responsabilidade da Polícia Federal fazer a apuração, né? A Polícia Civil contribuiu com imagens, com informações que permitiu à Polícia Federal desenvolver esse trabalho investigativo. Por outro lado, a Polícia Federal também tinha informações e tinha imagens, né, de autores de incêndio que, com isso, puderam compartilhar com a Polícia Civil e permitir à Polícia Civil que apurasse a partir daquelas imagens também cedidas pela Polícia Federal. Então, a gente percebe uma soma de esforços, essa mentalidade de integrar as forças, né, é importantíssima, porque isso serve para que a gente aplique essa forma de agir futuramente, e é um legado positivo que a gente colhe no momento dramático como esse que nós estamos vivendo, né? Mas realmente foi um ano incomum, tem sido um ano incomum, em razão da imensa quantidade de focos de incêndio em todas as partes do país, e sobretudo por serem esses incêndios intencionais, muitas vezes dolosos, né? Porque o Brasil tem essa tradição, muitas vezes, do campestre, do ruralista, colocar fogo em algumas áreas, tentando fazer um incêndio controlado, e às vezes perde o controle, o que muitas vezes não deixa de ser uma irresponsabilidade, e ele vai responder criminalmente por isso, né? Mas ainda assim é algo que, de certa forma, faz parte da cultura do país, embora não seja algo a ser aplaudido, pelo contrário, é algo que a gente tem que corrigir, né? Mas o incêndio doloso, ou seja, o cidadão que desce do carro e coloca fogo para ver a chama se espalhar e para poder ocasionar danos, né, prejuízos imensos à natureza, prejuízos imensos à comunidade, que tem problemas respiratórios. Isso causa males para as crianças, para as pessoas mais idosas. Então, é algo chocante a gente perceber o aumento desse tipo de criminalidade.
Mas eu reforço, nós estamos investigando, estamos fazendo as prisões e vamos continuar fazendo as prisões. Tem muita gente que ainda está prestes a ser presa, achando às vezes que vai passar impunemente. Não vai passar impunemente. Excelente, secretário. E eu sei que as investigações ainda estão acontecendo e vão continuar, mas é possível indicar uma percepção de vocês se são ações orquestradas de alguma forma de grupos que se espalham para incendiar essas regiões de vegetação, ou isoladas, ou ainda é cedo para dizer se são pessoas que agem sozinhas, talvez sem uma motivação muito clara, ou grupos que com talvez uma organização um pouco maior acabam causando esses incêndios? Ainda é cedo para dizer, porque as investigações estão ainda em andamento, né? Eu não quero falar nada que prejudique o trabalho que está sendo feito. Eu acho que tem um pouco de tudo. Tem aquele irresponsável, né, que faz os incêndios achando que com isso ele vai fazer algo que não seja tão gravoso, né? Tem aqueles que provocam os incêndios querendo realmente fazer algo que seja um dano bastante significativo, e tem essa possibilidade, né, de serem orquestrados, que também está sendo objeto de investigação. Não dá para descartar nenhuma hipótese, né, mas também não dá para adiantar nesse momento, porque as investigações ainda estão sendo realizadas. Maravilha. Agora, 12h13, a gente conversou ao vivo com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Dr. Sandro Avelar, que atendeu o nosso convite nesta tarde para falar um pouco mais sobre os esforços conjuntos para mitigar essas queimadas, também o uso da tecnologia para ajudar os militares que estão em terra aí bravamente dia e noite combatendo os incêndios em vegetações aqui do DF. Secretário, muito obrigada, parabéns pelo trabalho aí do senhor, de toda a equipe, dos militares que estão incansavelmente tentando de alguma forma controlar tudo isso que está acontecendo diante desse período de seca aqui em Brasília. Obrigado, Ariane. Obrigado aí pela oportunidade de conversar com você e com todos os ouvintes da Nova Brasil.